Olá, pessoal. Hoje é dia 19 de setembro de 2021 e nós estamos celebrando o centenário do nascimento da vida de Paulo Freire. Paulo Neves Régulos Freire, nascido no dia 19 de setembro de 1921, no Recife. É um educador brasileiro, conhecido, homenageado, traduzido, estudado, referenciado no mundo inteiro. Diversos títulos de doutor honoris causa e outros tantos de homenagens das mais simples, anônimas, as mais importantes e renomadas pelo mundo afora. Um educador que, de fato, orgulharia qualquer país, qualquer cidadão, qualquer universidade de tê-lo no seu rol. Mas essa honra temos nós, brasileiros, de tê-lo ao lado de tantos outros profissionais da área de educação. A imensa maioria, professoras, professores anônimos, no dia a dia, no chão das escolas e das salas de aula. E muitos outros, conhecidos, reconhecidos, estudados. Paulo Freire é uma espécie de símbolo. Símbolo daquilo que nós fazemos, símbolo do nosso esforço como educadores e educadoras por um país melhor, por uma educação mais consistente, uma educação efetivamente humanizadora. Eu separei 7 palavrinhas que, na minha opinião, modestamente, sem ser um estudioso da obra e do pensamento de Paulo Freire, mas 7 ideias que, em certo sentido, sintetizam, resumam, pelo menos da forma como eu enxergo, o pensamento, a obra, o legado de Paulo Freire para nós. A primeira dessas palavras é a palavra conhecimento. Sim, Paulo Freire, como educador, sabe que a escola não tem a exclusividade, não tem a tutela absoluta, exclusiva do conhecimento. Mas a escola é um lugar privilegiado da construção do conhecimento. Conhecimento que não se transfere de um para o outro simplesmente, mas conhecimento que se constrói em comunidade. Conhecimento que se constrói na troca, no encontro, no diálogo. Não há quem saiba mais, quem sabe menos. Há saberes e há sabedores diferentes. A segunda palavra é a palavra humanidade, humanização, ser humano. A ideia que está presente no pensamento, nos escritos de Paulo Freire, é que nós nos tornamos humanos na medida em que aprendemos, na medida em que desenvolvemos aquilo que sabemos, aquilo que conhecemos e aplicamos o nosso conhecimento, é exatamente aí. O processo de humanização se dá antes e acima de tudo por meio da construção do conhecimento. E que beleza há nessa ideia de que a escola participa não apenas da formação das pessoas, mas a escola participa da identidade, de quem nós somos, do processo de humanização de todo e qualquer ser humano. Não a escola como instituição, simplesmente, mas a escola como espaço das gentes. Escola como espaço das professoras, dos professores, dos estudantes, das famílias, das todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. O terceiro conceito, a terceira ideia, é a ideia da liberdade, da autonomia. Paulo Freire lutou e o tempo todo entendeu que não há um saber que seja significativo se esse saber não é um saber que torna as pessoas donas do próprio nariz. O que não significa viver isolada das demais, ao contrário, significa mergulhar cada vez mais profundamente na vida, em coletividade, em sociedade, em cooperação, mas, acima de tudo, com autonomia, com liberdade, sabendo onde pisa, sabendo o que pensa, por que pensa, a quem servem seus pensamentos. Ao lado de conhecimento, de humanidade, de autonomia, Paulo Freire é o defensor e o proponente mais eloquente da ideia de cooperação. Num tempo que se apregoa tanto, inclusive na educação, a ideia de competição, corrida, prova,
colocação, rankings. Paulo Freire nos mostra que o caminho para a superação, para a qualificação de educandos e educadores, para a qualificação do processo, é o caminho da cooperação. Afinal, é preciso unir forças. Afinal, é preciso unir as mãos, unir os braços, unir os corações, unir as energias em prol de uma sociedade que seja capaz de se superar. Sozinhos a gente não consegue. É possível vencer sozinho? Não é possível vencer sozinho. Só se vence em coletividade. Vitória não é sinônimo simplesmente de chegar na frente, mas ter a possibilidade de todos chegarem juntos. Por isso, para Paulo Freire, a ideia da alfabetização, e esse é o quinto ponto que eu gostaria de destacar. Paulo Freire ficou conhecido internacionalmente, inclusive, porque na década de 60, em Angicos, fez um programa de alfabetização e centenas de pessoas, num curto espaço de tempo, foram alfabetizadas. É claro que isso ficou conhecido como método Paulo Freire, mas Paulo Freire é maior, é anterior e é muito mais amplo e mais profundo também do que simplesmente um método operacional para alfabetizar grupos de pessoas em tempo recorde. Não se trata disso. Se trata apenas de um símbolo que mostra que é possível, sim, com esforço, com dedicação, superar esse imenso abismo que há no nosso país de tantas pessoas apartadas de um direito fundamental, que é o direito à educação, o direito de saber ler e escrever. E por isso, Paulo Freire entendeu perfeitamente que, a despeito de poder fazer isso de uma maneira muito mais rápida do que se imagina e muito mais capacitada do que se pensa a respeito do assunto, Paulo Freire sabia que ler e escrever não é apenas decodificar sinais, decodificar símbolos. Paulo Freire sabia e nos ajudou a compreender isso de forma mais profunda ainda, que não basta saber que Eva viu a uva. É importante saber quem é Eva. É importante saber quem é que produziu essa uva. É importante saber o que significa ver. É importante, enfim, conhecer não apenas o texto, mas o contexto. Quem somos nós nesse processo todo? E para terminar, duas palavras que andam juntas e se autocomplementam no pensamento e na obra de Paulo Freire, que é a ideia da boniteza de um lado, a beleza, e a ideia da ética, de outro lado, e caminham irmanadamente. Ética e estética. Sim, Paulo Freire reconhece na cultura, reconhece nos valores das comunidades, reconhece nas expressões, das mais simples às mais sofisticadas, a beleza, e não só de pão vive o homem. O ser humano vive, acima de tudo, dos seus encontros, das suas realizações, das suas tristezas, das suas decepções na caminhada, mas também das suas superações, das suas pequenas vitórias, da boniteza que há no encontro, no sorriso das crianças, no abraço entre as pessoas, na capacidade de cooperar para avançar. Ética e estética, boniteza e fazer a coisa certa, de maneira certa. Ainda que a gente erre tanto, ainda que a gente tropece tanto na caminhada, buscar fazer de forma certa a coisa correta é uma lição que Paulo Freire nos deixa. Por isso, a palavra, as palavras, todas essas que eu mencionei aqui, mas muitas outras, sintetizam o pensamento dele. Nós estamos em busca de uma educação melhor, mas não há receita para isso, se não houver, antes de tudo, um comprometimento como ser humano. E essa é a grande lição, esse é o grande legado de Paulo Freire. A escola é o lugar em que nós nos tornamos nós mesmos. Nós nos superamos a nós mesmos e nós nos construímos como indivíduos e como coletividade. Viva Paulo Freire!